Boa tarde a todos e todas, vereadores, membros aqui dos sindicatos e dos conselhos, tá? Uma coisa que a gente vem a trazer aqui, que é muito importante neste momento ser falado, tá? É quanto ao respeito às decisões democráticas e quanto também à participação dos conselhos de escola, tá? A Márcia depois ela vai complementar um pouco mais em relação a isso, mas um dado importantíssimo que nós tivemos na última semana, tá? Que as unidades educacionais, tá? Via seus conselhos de escola, fizeram, em sua grande maioria, tá? As reuniões para definirem se voltavam ou não para atividades complementares. E os conselhos tiveram um tempo muito pequeno para isso, porque a normativa ela saiu no sábado para uma decisão com prazo muito curto. Então, isso fragiliza uma gestão realmente democrática, deixando pouco espaço para o diálogo. Tá? Não obstante, os conselhos, de forma muito madura, de forma muito coerente, compreenderam que não há um motivo de voltar para atividades complementares. Ainda mais na educação infantil, a gente já fazer alguns recortes, se fala de recreação, totalmente diferente do princípio da educação. Totalmente diferente do que os centros de educação infantil, os CMEs e as EMEIs prezam nos seus próprios currículos, o próprio currículo da SME. Então, tem aí já uma incoerência. Para ensino fundamental, tanto mais incoerente. Ainda mais uma incoerência em que você não tem os servidores nas unidades, a maioria não tem servidores. As escolas, ainda que tenha o plantão presencial, continuam sem servidores. E isso a gente encaminhou juntamente na sexta-feira que teve a reunião setorial dos sindicatos com a SME. Então, esse é um ponto. A decisão dos conselhos ela é democrática, porque é um local de debate. Nossos conselhos aqui na prefeitura, eles são exemplo para o país inteiro, porque aqui realmente se faz gestão democrática. E nós temos ainda a instância dos CRECES, os CRECES regionais e o CRECES central. E muito chama a atenção, tá, as falas, no mínimo descuidadas do senhor secretário de Educação, em que atacam o CRECES, dizendo que as motivações são partidárias. Opa! Nós já saímos do período em que não se podia fazer debates, em que o conselho não era deliberativo. Isso nós já superamos há muitos anos. Os conselhos eles eram somente consultivos, hoje eles são deliberativos. E enquanto gestores educacionais, nós apoiamos a conversa com a comunidade escolar. É dessa forma que se faz a educação: escola, família e aluno. Então, desconsiderar os conselhos é um perfil muito grave, ainda vindo da própria Secretaria Municipal de Educação. Se ela deliberou para os conselhos definirem, não é desta forma que a gente faz o real diálogo com a nossa rede. Tá? Então, o Sinesp, ele apoia, sim, a gestão democrática e vê que realmente a Secretaria, agora ela resolveu ir para um outro caminho de não fazer o diálogo. Então, está indo para o ataque, coisa que nós já vimos em alguns momentos aqui em audiências públicas. Não é o caminho realmente para o diálogo. Boa tarde a todos e todas. Eu vou um pouquinho nessa linha que o Christian traz, né, em relação ao ataque, principalmente ao CRECE, tanto o CRECE central quanto os CRECEs regionais. Ontem, mais uma vez, quem conseguiu acompanhar o senhor secretário na CBN, viu as inverdades que foi ditas em relação ao CRECE, dizendo que não quer diálogo, que o CRECE vem aí com essa motivação política partidária, e desde março, abril, a gente vem tentando buscar esse diálogo constante. Mais uma vez, faltou com a verdade, mais uma vez colocou esse CRECE como um inimigo da secretaria, como um inimigo da educação, e muito pelo contrário, né? Desde então, a gente existe como braço direito das escolas, braço esquerdo, corpo e mente das escolas e das famílias, e, de novo, a gente buscando espaço para se defender. Ontem, na CBN, foi um ataque generalizado. O CRECE, tanto regional quanto o CRECE central, buscou durante todo o dia o direito de resposta que foi dado. No final do dia, a CBN entrou em contato com a Kézia fez uma fala na CBN, dizendo das inverdades que são ditas em relação aos CRECES, né, pondo em dúvida aí o trabalho desses colegiados. Hoje, novamente, com certeza, ela está aí tentando, mais uma vez, né, desmentir, né, as inverdades, as mentiras que são ditas.
E os conselhos de escola, por sua vez, estão tão atentos a tudo que está acontecendo, e uma prova disso foi a rejeição, pelo menos até agora, pelo menos de 80%, podemos considerar, tendo em vista que ainda não foi feito de todos, mas aqui os dados que a gente tem é que 80% da rede direta, e mesmo a parceira, que a gente também não tem esse dado concreto, rejeitam essa proposta de retorno, mesmo que sejam atividades extracurriculares, mesmo que sejam com 20% das unidades, mesmo que seja na forma que foi proposta. Então, o Cresce existe, o Cresce tem um trabalho sério e precisa ser respeitado enquanto colegiado, enquanto instituição que acredita na educação pública, que acredita na gestão democrática, que acredita no diálogo. E é isso que a gente busca constantemente. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Bom, não vou repetir muito mais o que os colegas Vilani e Christian já disseram, mas queria só dar um depoimento de quem é gestor e quem está literalmente aqui na ação, né? As famílias estão literalmente participando dessas discussões e estão apavoradas, pronto. Então, assim, não é necessário fazer muito mais. Por incrível que pareça, se algo de bom a gente conseguiu nessa pandemia foi estreitar, na verdade, o protagonismo das famílias, porque, afinal de contas, ele é meu aluno, mas ele é filho de alguém. Então, enfim, só para responder para a Vilani, que a Kézia acabou de falar na Bandeirantes, também respondeu a esse assunto. Mas eu queria puxar agora a sardinha um pouco para o lado de nós gestores, né? Porque aí vou falando do Cinesp, o Cris acabou não falando na fala dele, mas a gente tem feito um trabalho muito consciente de discutir, enquanto gestores, enquanto parceiros das famílias, a importância dessa ação e inclusive, publicizado essas ações, né? Então, em relação ao Cresce, é isso, não vou me alongar. E falando do CAI, que é quem eu represento efetivamente nesse momento, eu queria dizer que o Conselho de Alimentação também já tinha deliberado pelo não retorno, porque a gente tem acompanhado, por exemplo, agora, segunda-feira, ontem, Nova York está retrocedendo. O estado de São Paulo hoje mostrou números flutuantes. Então, assim, não dá para arriscar, né, gente? Ainda que o número de mortes de crianças, jovens, possa ser menor em relação ao de adultos, não importa. Para cada família, aquela criança é única, assim como para cada família, aquele ser humano que morreu, ele é 100%, né? Então, o percentual pode ser mais baixo, mas ele existe e isso tem que ser considerado. Então, o Conselho de Alimentação Escolar também emitiu uma carta pública, né? Eu até pretendia ler, mas acho que para não me alongar demais e para a gente ter tempo de debater e poder ouvir também os outros companheiros, o que eu posso dizer é que o Conselho entende que também não é possível haver retorno neste momento, neste ano, né? O Conselho Nacional de Educação já entende essa impossibilidade, prorroga o ano letivo. E eu queria fechar a minha fala falando da Instrução Normativa 33 e da minuta, que aí em relação à questão alimentar. Então, tudo isso mostra que, por mais tempo que tenha havido, esse tempo foi insuficiente. A gente não tem protocolo de fato definido, ainda é preciso amarrar, é preciso fazer uma leitura muito mais séria, muito mais humana e, ao mesmo tempo, profissional, tá bom? Então, vou interromper minha fala aqui para passar para os demais. Obrigada, viu?